Política, na Jovem Pan. 7h36 desta sexta-feira, vamos falar de política. E política é com ele, o Piara Boschi, que está sempre antenado e chega ao vivo agora no seu rádio. Piara, bom dia, boa sexta, tudo bem? Bom dia, Marcos, boa sexta, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Muito bem. O Piara, ontem a gente acompanhou em todos os veículos nacionais, em várias plataformas, né, toda essa movimentação em defesa da democracia, a carta em defesa da democracia e tudo mais. E aí a pergunta que ele faz é o seguinte, né, esse movimento em defesa da democracia, com toda aquela pauta, inclusive em universidades brasileiras, isso chega a reverberar no cenário político catarinense ou é um movimento apenas com impacto mais nacional nesse momento? Qual é a tua leitura, hein? O impacto é mais nacional. Aqui em Santa Catarina, ele acabou se restringindo muito à questão dos próprios meios onde circula o eleitorado mais à esquerda e as universidades, especialmente a Universidade Federal de Santa Catarina, onde teve a leitura da carta também foi feita ontem à tarde, na cerimônia, replicando a cerimônia que foi feita lá na Faculdade de Direito lá da USP, lá em São Paulo, tradicional, e algumas lideranças de esquerda participaram ali, especialmente o candidato a governador Décio Lima, do PT, estava lá, o candidato a senador da mesma chapa, Dário Begger, que é senador atualmente do PSB, estava lá. Algumas lideranças do MDB mais histórico, assim, do MDB, do tempo que o MDB era um pouquinho mais para a esquerda, como o ex-governador Paulo Afonso Vieira também estavam lá, mas basicamente pessoas da vida acadêmica, sindical, ligadas já à esquerda. Não foi um movimento que, como a gente viu em nível nacional, atraiu lideranças políticas de outros setores, de outros mais ao centro ou até a centro-direita, como foi a carta em nível nacional, que a gente viu assinaturas de outros candidatos e de outros segmentos empresariais. Aqui em Santa Catarina ela ficou restrita no nicho da esquerda e acadêmico, universitário, e aparentemente não sai de lá. Teve uma repercussão aqui em Florianópolis, que foi a manifestação de rua, que foi coibida pela Polícia Militar a partir do momento em que houve uma pichação, e aquilo criou-se um clima mais pesado, houve uma prisão, e as críticas da esquerda a excesso de violência policial nessa abordagem. Mas, tirando isso, politicamente a gente não viu nada que extrapole a bolha da esquerda, como a nacional conseguiu em alguns momentos. Piara, o presidente Bolsonaro, né, vetou aí uma proposta de autoria do senador Esperidião Amin, senador catarinense, que visava aliviar as contas do Estado e até, de certa forma, beneficiar, né, quem venha a ocupar aí o governo catarinense no próximo mandato. E aí eu te pergunto o seguinte, no que foi baseado essa decisão do presidente? Então, o senador Esperidião Amin, numa articulação com a deputada federal Ângela Amin também, outros integrantes da bancada federal, conseguiu colocar na lei de diretrizes orçamentárias e aprovar esse ponto de que aquele dinheiro que Santa Catarina investiu em rodovias federais, 465 milhões, que o governo Carlos Moisés destinou às rodovias federais sem exigir contrapartida, sem pedir, sem negociar contrapartida, que esse dinheiro fosse abatido da dívida da União. Um dispositivo amplo, não só para Santa Catarina, mas que autorize que nesse tipo de negociação o dinheiro seja abatido da dívida com a União. Santa Catarina tem uma dívida na faixa dos 9 bilhões, uma dívida pactuada ao longo das próximas décadas, que Santa Catarina convive há muito tempo. Outros estados também têm dívidas nesse perfil, mas o governo Bolsonaro vetou, com a justificativa do Ministério da Fazenda, de que existem outras formas de buscar esse tipo de compensação e de que cria um benefício desigual para estados que têm essa condição de fazer esses aportes coloca em risco a própria gestão da dívida nacional. É curioso, assim, porque o argumento da Fazenda ele é extremamente técnico e realmente é de se esperar que o Ministério da Economia não abra uma fresta para que os estados possam usar os recursos que têm em caixa para
fazer obras e descontar da dívida, porque a dívida com a União ela é muito curiosa, ela é um boleto. Uma vez eu vi esse boleto, era um boleto, na época que eu vi o boleto, era um boleto de 80 milhões. Imagina pegar esse boleto e dizer assim, agora eu vou fazer uma obra aqui e desconta. Geralmente a gente faz isso com o proprietário e o locatário, mas a Fazenda ela tem muita restrição a esse tipo de questão. Ficou na questão técnica. Eu até falei com o Espiridião a mim sobre isso, ele disse assim, ele disse que tá lutando, tá tentando. Primeira vez que tentou, não aprovou no Congresso, agora aprovou no Congresso, foi vetado, vai tentar derrubar o veto. É uma medida que tem mérito, quanto mais o dinheiro ficar no Estado, melhor, mas o Ministério da Economia tem suas razões técnicas também. Nesse momento, Bolsonaro pendeu pro lado do Paulo Guedes e não pro lado dos estados. Vamos ver se continua nesse perfil a decisão. Até porque um boleto aí de 80 milhões de reais aí não se resolve que nem um boleto de conta de luz, né, Piara? Exatamente. Obrigado, Piara. Bom final de semana. Fica ligado aí nos assuntos da política catarinense. Na segunda-feira a gente te espera aqui com toda a atualização. Bom final de semana. Bom final de semana para todos nós.